Por vezes, na análise das demonstrações financeiras das empresas, nós verificamos que empresas têm lucro, resultado líquido positivo, mas não necessariamente têm liquidez, ou seja, capacidade de cumprir com os seus compromissos de curto prazo, nomeadamente pagamento a trabalhadores, pagamento a fornecedores, etc. Será que isto é mesmo assim? Será que é possível? Uma empresa gerou lucro e não tem liquidez, não tem capacidade de cumprir com os seus compromissos? Este é o tema da rúbrica de hoje, Trate a Contabilidade por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Hoje eu quero responder a esta questão. Será que lucro corresponde necessariamente à liquidez? E a importância da demonstração dos fluxos de caixa para responder aqui a esta questão. Será que lucro corresponde necessariamente à liquidez? Desde já respondo não. O lucro não corresponde necessariamente à liquidez. É comum, é possível existirem empresas com resultados líquidos positivos, mas não têm liquidez, ou seja, têm dificuldades em fazer pagamento de impostos, pagamento a fornecedores, pagamento aos seus trabalhadores e muitas vezes são mesmo obrigadas a recorrer a financiamentos, a ferramentas de financiamento de curto prazo para conseguirem efetivamente cumprirem com as suas responsabilidades. Ora, onde é que nós podemos consultar, aferir sobre a existência de um lucro na demonstração dos resultados? Nós temos no sistema de normalização contabilística as demonstrações financeiras que as duas principais são o balanço da empresa, bem como a sua demonstração dos resultados. E é na demonstração dos resultados que vamos consultar o lucro que a empresa gerou. A demonstração dos resultados é uma demonstração financeira onde é dado o elenco dos rendimentos e dos gastos da empresa. Os rendimentos a componente positiva, os gastos a componente negativa. Na demonstração dos resultados, nós temos vários resultados. Desde o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Este resultado ele é denominado por EBITDA, que é a nomenclatura para a expressão inglesa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Traduzindo, é meramente o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e impostos. Depois de deduzirem as depreciações relativas aos ativos fixos tangíveis ou as amortizações relativas aos ativos intangíveis, eventualmente imparidades de investimentos depreciáveis, nós vamos formar aquilo a que se denomina o resultado operacional. Também se chama EBIT. Depois da formação do EBIT, ou do resultado operacional, gera-se o resultado financeiro da empresa, pela diferença entre os juros e rendimentos similares obtidos e os juros e gastos similares suportados. Da dedução deste resultado financeiro temos o chamado resultado antes de impostos. Resulta de uma diferença entre os rendimentos totais e os gastos totais da empresa, que após a dedução do imposto sobre o rendimento do período, o chamado IRC, formamos o resultado líquido do período. E é aqui que temos o lucro líquido da empresa. O resultado líquido do período é o elemento comum entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa. Na área do capital próprio, no balanço,
temos igualmente o resultado líquido do período. Aquilo que eu hoje quero demonstrar é o seguinte: uma empresa pode apresentar um resultado líquido francamente positivo, mas isso não significa necessariamente que a empresa tenha caixa, depósitos suficientes para poder cumprir com os seus compromissos de curto prazo. Existem várias explicações para isto. Eu vou apenas dar um caminho. E esse caminho baseia-se, por exemplo, numa venda a prazo. As empresas vendem mercadorias ou prestam serviços e concedem aos seus clientes prazo de recebimento. Para que uma empresa possa gerir bem a questão de pagamentos e recebimentos, nós aconselhamos, quando estamos no âmbito dos rácios e indicadores do equilíbrio financeiro, que essa empresa, em primeiro lugar, tenha uma liquidez positiva, quer seja a geral, quer seja a reduzida, quer seja a imediata. E para que a liquidez efetivamente seja positiva, também funcionam os chamados indicadores de atividade. Ou seja, é preciso uma negociação com os clientes e com os fornecedores. Nós, no âmbito do prazo médio de recebimentos e da comparação com o prazo médio de pagamentos, é importante que a empresa tenha um prazo médio de recebimento em termos de tempo inferior ao prazo médio de pagamentos. Isso significa receber mais cedo dos clientes para pagar mais tarde aos fornecedores. Obviamente, dentro de princípios éticos. Trata-se de negociação. Eu concedo aos meus clientes 30 dias, os meus fornecedores concedem-me 60 dias. Muito bem, aí eu vou ter um prazo médio de pagamentos superior ao prazo médio de recebimentos. É excelente. Mas para isto é preciso negociação. Então eu vou demonstrar o seguinte. Vamos fazer um lançamento. Por exemplo, o lançamento de uma venda a prazo. Vamos então utilizar aqui o nosso sistema informático, o SAS for Accountants, que é o sistema informático que nós utilizamos no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada e no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, e vamos fazer aqui um novo lançamento. Esse novo lançamento ele tem a ver com uma venda. Vamos dirigir ao diário das vendas e uma venda que eu vou considerar uma venda a prazo. Dirigir para o diário de vendas, que é onde se registam as vendas a prazo. O tipo de lançamento é uma venda e nós vamos fazer uma venda a prazo ao cliente X, que é uma empresa. Vamos então fazer o lançamento. O tipo de documento é uma fatura de venda, o tipo 1. Vamos inventar aqui um número para o documento. Vamos imaginar que nós emitimos uma nossa fatura número 12345, por exemplo, e o sistema já me está a indicar que se eu faço o lançamento de uma venda, eu vou ter que reconhecer essa venda na conta 71.1, que é a conta de rendimentos, onde se reconhecem as vendas. E esta conta ela é subdividida no nosso plano de contas e vamos considerar uma venda à taxa normal, à taxa de IVA, a 23%. Sendo uma conta de rendimentos, as contas de rendimentos são contas que se creditam. E vamos supor que esta venda foi de 100.000 euros.
Agora vamos identificar a entidade que tem a ver com o cliente em causa. Vamos imaginar que é então este cliente X aqui. O sistema já colocou o cliente X. Imediatamente o sistema já calcula o valor do IVA e, bastando-me a mim fazer aqui um Enter, o sistema informático já considerou o lançamento todo. O sistema informático está-me a dizer que a conta 71 de vendas é um rendimento e vai ser creditada por 100 mil. Automaticamente o IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, IVA liquidado, segue um crédito de 23 mil euros, 23% dos 100 mil, é um passivo, e já me está a apresentar aqui a conta onde é reconhecida o valor que o cliente nos ficará a dever. É uma conta do ativo, é um direito sobre o cliente, mas eu vou ter que escolher aqui na conta de clientes o cliente concreto, e é este o cliente X. Aqui no plano de contas já temos a conta do cliente X criada. Os clientes neste momento vão ser debitados, porque é uma conta do ativo, aumenta a dívida deste cliente, ou seja, o ativo aumenta para a minha empresa. É um direito que eu tenho sobre este cliente. Então o princípio das partidas dobradas vai-me indicar que o somatório dos débitos, 123 mil, é igual ao somatório dos créditos, 123 mil. O sistema passou a estar aqui a verde, o lançamento está correto. Paralelamente a este lançamento, há que fazer o lançamento do sistema de inventário permanente. E o sistema de inventário permanente dita que quando existe uma venda, e uma venda é um rendimento, como vimos agora, quando existe uma venda, está subjacente o custo da mercadoria dessa venda. Então, paralelamente a este lançamento, ou depois deste lançamento, nós vamos fazer o lançamento do custo da mercadoria, que é o valor pelo qual aquela mercadoria sai a custo do armazém, porque isto é um valor de venda, e esta mercadoria sai a um preço de custo do armazém. Então, para fazermos o lançamento do custo da mercadoria, será uma conta de gastos, que é a conta 611, identificada no plano de contas como custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Esta conta vai ser debitada, as contas de gastos debitam-se, e vamos imaginar que o custo da mercadoria é de 80 mil euros. Esta mercadoria que é vendida a um preço de venda de 100 mil, ela sai de armazém ao custo de 80 mil. Esta conta vai ser debitada por 80 mil. E por contrapartida de um crédito, de uma saída de armazém em mercadorias pelos mesmos 80 mil. Isto é o sistema de inventário permanente. A cada venda há que fazer também o lançamento da saída de armazém por débito em custo da mercadoria e por crédito na conta 32 mercadorias. Estes dois lançamentos, que implicação é que trazem para a demonstração dos resultados? Um rendimento pela venda e um gasto pelo custo. Ou seja, extrapolando estes dois lançamentos para a demonstração dos resultados, nós teríamos as vendas a aumentarem em 100 mil rendimento e o custo das mercadorias com sinal negativo, porque é um gasto, de 80 mil. 100 mil menos 80 mil, uma margem bruta de 20 mil euros. 20 mil euros. A diferença entre o rendimento e o gasto, e neste caso na área operacional da demonstração dos resultados. 20 mil euros. Ou seja, esta venda acaba de aumentar o lucro da empresa. E é isso que eu quero que fique bem assente. Uma venda aumenta o lucro da empresa. Em sistema de inventário permanente, há que ter sempre em consideração que temos que fazer também o lançamento do custo da mercadoria. Mas vimos que o resultado é positivo em 20 mil. Logo, o resultado virá
aumentado em 20 mil, quer na área do EBITDA, quer depois no final também, porque tudo se reflete no resultado final. Mas será que este lançamento tem alguma coisa a ver com liquidez? Não, porque neste momento nós temos aqui um ativo, ou seja, um direito sobre o cliente, que só se vai transformar em dinheiro quando efetivamente recebermos deste cliente. E nós podemos lhe dar 30 dias, 60 dias e pode até acontecer que este cliente simplesmente não pague, comece a protelar o respectivo pagamento e podemos ter dificuldades em receber dos clientes. Isso vai comprometer muito os nossos indicadores de liquidez, essa dificuldade no recebimento dos clientes. Aqui os indicadores de liquidez. A geral, a reduzida e também a imediata. Ou seja, penso que já ficou, apenas com este exemplo, demonstrado que lucro não corresponde a liquidez, por causa da dificuldade que possa haver quanto ao recebimento de clientes. Também ficou demonstrado que é importante a empresa ter uma negociação positiva, na sua perspectiva, quanto ao prazo que recebe dos seus clientes e o prazo que paga aos seus fornecedores. É importante que aqui nestes indicadores dos prazos médios, o número de dias a receber dos clientes seja bem inferior ao número de dias a pagar aos fornecedores. Isto tem a ver com a negociação que a empresa tem e depois estes indicadores do prazo médio de recebimento e do prazo médio de pagamento. Ora, então, este lançamento aumenta o lucro da empresa, mas não se traduz em liquidez. Quando é que este lançamento se vai traduzir em liquidez? Quando o respectivo cliente proceder ao pagamento. Quando nós recebermos deste cliente. E quando nós recebermos deste cliente, seja nos próximos 30 dias, seja nos próximos 60 dias, seja quando for, o que vai acontecer é o seguinte lançamento. Quando recebermos deste cliente, nós vamos entrar aqui no diário de bancos. No diário de bancos, vamos colocar a data do recebimento. Eu tinha aqui março. Vamos supor que recebemos a 60 dias. Então vamos receber, por exemplo, no mês de maio. E no respectivo mês de maio, vamos ter aqui o nosso lançamento, que eu vou deixar também em diversos, só ajustar aqui a data, vamos colocar que seria também no mês de maio, 60 dias, o recebimento do cliente X, e nessa altura temos aqui então a data que eu entretanto ajustei, 31 de maio, não há lançamento nenhum. O tipo será o recibo da venda. Vamos supor que o recibo desta venda era o recibo 346, é o nosso recebimento. Vai entrar dinheiro no banco. Vamos ver o que é que o sistema informático tem aqui no plano de contas, é o banco número 1. E claro, vamos debitar o banco por 123 mil euros, vamos receber o valor de 123 mil euros, sendo que a contrapartida será a conta 21.1 do cliente, e vou procurar agora o cliente X, e o cliente vai ser agora creditado. Ele foi debitado no lançamento anterior, e agora como há o recebimento, extingue-se esta dívida, e os ativos creditam-se pelas diminuições das respectivas responsabilidades dos clientes. Está feito.
Partidas dobradas, débito igual a crédito, e aqui temos sinal verde. O sistema informático já incorporou, interiorizou este lançamento. Onde é que este lançamento se vai refletir fundamentalmente? Ele vai se refletir na demonstração dos fluxos de caixa. Quando eu faço este lançamento, o sistema informático já apontou o recebimento do cliente para a demonstração dos fluxos de caixa. Da seguinte forma, a demonstração dos fluxos de caixa é uma das demonstrações financeiras que está compreendida no sistema de normalização contabilística. Ela apresenta-nos aqui este modelo, demonstração de fluxos de caixa. No entanto, a demonstração de fluxos de caixa ela não é obrigatória para todas as empresas. Antes de fazer essa abordagem, só vou dizer o seguinte. Este recebimento que nós acabamos de lançar no sistema informático, na demonstração de fluxos de caixa, ele vai ter a sua reflexão em fluxos de caixa das atividades operacionais, recebimentos de clientes. E vai entrar aqui o valor de 123 mil euros como um fluxo de caixa positivo, recebimento de clientes. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre a demonstração de fluxo de caixa, só quero dizer é que esta demonstração ela apenas é obrigatória para as entidades do regime geral do sistema de normalização contabilística. Nós no sistema de normalização contabilística e com base nos valores do balanço, do volume de negócios líquido e do número médio de trabalhadores, nunca ultrapassando 2 dos 3, uma microentidade e uma pequena entidade não são obrigadas a apresentar a demonstração de fluxos de caixa. As microentidades até apresentam o balanço e a demonstração dos resultados no chamado modelo para microentidades, enquanto que as pequenas entidades elas apresentam o balanço, a demonstração dos resultados e o anexo nos modelos para pequenas entidades, são os modelos reduzidos. Já as médias e grandes entidades, que estão abrangidas pelo regime geral do sistema de normalização contabilística, e que, no caso das médias entidades, é média entidade aquela que ultrapassa, portanto, é média entidade aquela que ultrapassa os 2 dos 3 limites das pequenas entidades, mas que fica aquém de 2 dos 3 limites, 20 milhões para balanço, 40 milhões para volume de negócios líquido e 250 trabalhadores. Uma grande entidade é aquela que ultrapassou 2 destes 3 limites. Basta ultrapassar 2 dos 3. 20 milhões de balanço, 40 milhões de euros para o volume de negócios líquido, 250 trabalhadores, basta ultrapassar 2 dos 3 para ser considerada uma grande entidade. Mas médias e grandes entidades, elas estão sujeitas ao regime geral do sistema de normalização contabilística, o que significa que têm que apresentar 5 demonstrações financeiras. É o balanço, é a demonstração dos resultados, é a demonstração das alterações do capital próprio, é a demonstração de fluxos de caixa e depois o anexo. Então, a demonstração dos fluxos de caixa ela é obrigatória para as médias e grandes entidades, aquelas que se submetem ao regime geral do sistema de normalização contabilística. E então, a demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração financeira que apresenta os 3 níveis de fluxo de caixa que uma entidade pode gerar. Os fluxos de caixa das atividades operacionais, que têm a ver com recebimentos e pagamentos. Aliás, só quando há recebimento ou pagamento é que há uma afetação à demonstração de fluxos de caixa.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais, onde se fará ou a soma dos recebimentos de clientes, com sinal positivo, menos os pagamentos a fornecedores, menos os pagamentos ao pessoal, que durante aquele período de um ano, efetivamente foram realizados. Depois temos também o pagamento e recebimento do imposto sobre o rendimento, o IRC, entre outros recebimentos e pagamentos, mas das atividades operacionais. Esta soma algébrica entre recebimentos com sinal positivo e pagamentos com sinal negativo vai gerar os fluxos de caixa das atividades operacionais, que é muito importante que seja bastante positivo. Ou seja, que os recebimentos de clientes possam cobrir os pagamentos a fornecedores, bem como os pagamentos ao pessoal. Porque depois, os fluxos de caixa das atividades de investimento vão ser dados pela diferença entre pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis ou intangíveis ou aos investimentos financeiros. Isto aqui tem a ver com os pagamentos que a empresa faz na aquisição destes ativos. E depois os recebimentos. E recebimentos têm a ver com a alienação, com a venda de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis, de investimentos financeiros, que não é propriamente a atividade da empresa. É comum que os fluxos de caixa das atividades de investimento sejam negativos, porque é perfeitamente normal uma empresa comprar ativos fixos tangíveis e não propriamente vendê-los assim de uma forma tão rotineira e, consequentemente, os fluxos de caixa das atividades de investimento é perfeitamente normal que sejam negativos. A empresa investiu, fez o respectivo pagamento, a empresa não vende ativo fixo tangível ou intangível todos os dias e, portanto, é comum que este fluxo seja negativo. Assim como é comum que o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que é o terceiro fluxo, e que é dado pela diferença entre recebimentos provenientes de financiamentos obtidos, de realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, cobertura de prejuízos, doações, outras operações de financiamento, os recebimentos com sinal positivo, mas os pagamentos com sinal negativo. E é perfeitamente comum, como eu dizia há bocado, e agora reforçando, que os fluxos de caixa das atividades de financiamento possam ser negativos. Porque uma empresa, na sua componente financeira, é perfeitamente normal que os financiamentos obtidos e que os gastos similares, juros e gastos similares, sejam superiores aos recebimentos. E gera-se um fluxo de caixa de atividades de financiamento negativo. A empresa paga mais juros do que aqueles que obtém. Normalmente, é perfeitamente normal. Então é comum que os fluxos de caixa das atividades operacionais sejam positivos e amplamente positivos para que eles possam absorver os fluxos de caixa das atividades de investimento negativos e os fluxos de caixa das atividades de financiamento negativos, para que depois a empresa, ao considerar como ponto de partida o caixa e seus equivalentes no início do período, somando com o caixa e seus equivalentes formado durante o período, apresente caixa e seus equivalentes no fim do período positivo. E é nesta demonstração de fluxos de caixa que nós vamos poder efetivamente aferir sobre os recebimentos e os pagamentos que foram realizados ao longo do ano na empresa, nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. E para efeitos de liquidez e de análise do equilíbrio financeiro da empresa, esta demonstração de fluxo de caixa é sem dúvida uma demonstração e uma ferramenta imprescindível. Pelo que, mesmo que as micro
e as pequenas entidades não sejam obrigadas à sua apresentação, porque não são, já o vimos, a própria IES, que é a Informação Empresarial, que é enviada através do Portal das Finanças e depois destina-se a várias entidades, desde o Banco de Portugal à própria Autoridade Tributária, passando pelos registros e notariado, pelo próprio INE, o Instituto Nacional de Estatística. Aqui nós temos as demonstrações financeiras e a demonstração dos resultados por naturezas, no anexo A, ela dirige-se às entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade, às entidades que estão abrangidas pelo sistema de normalização contabilística no seu regime normal, às pequenas entidades e às microentidades. Aqui temos a demonstração dos resultados dirigida a todas. Também o balanço é dirigido às entidades sujeitas às normas internacionais, ao regime geral do sistema de normalização contabilística, às pequenas entidades e às microentidades. Balanço para todas. Já a demonstração dos fluxos de caixa apenas para as entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade e as entidades do sistema de normalização contabilística do seu regime geral e que, por obrigação, são as médias e grandes. Mas apesar desta demonstração dos fluxos de caixa não figurar na informação empresarial simplificada para as pequenas e microentidades, internamente nós podemos elaborá-la como uma ferramenta para a análise financeira da empresa. E então agora a pergunta: será que lucro corresponde necessariamente à liquidez? Penso que ficou demonstrado. Há várias formas de demonstrar. Eu apenas utilizei uma venda a prazo e posteriormente o recebimento. Será que o lucro corresponde necessariamente à liquidez? Não. Não corresponde necessariamente à liquidez. Podem efetivamente existir empresas com lucro, em que, ao analisarmos a demonstração dos resultados, temos um resultado líquido do período positivo, mas não necessariamente liquidez. Ou seja, quando vamos analisar a demonstração dos fluxos de caixa, não significa que tenha sido já realizado o recebimento daquele cliente. Então não há consequências já diretas na liquidez, em caixa e seus equivalentes no fim do período. Isto particularmente para aqueles clientes que vão protelar o respectivo pagamento, que vão estar em atraso, em mora, e portanto não há necessariamente esta correspondência. Pelo que, para que se possa resolver esta questão, uma das sugestões, ou seja, que o lucro efetivamente se traduza em liquidez, uma das sugestões é a negociação com os nossos clientes e a negociação com os nossos fornecedores relativamente aqui a estes indicadores, o indicador prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamentos, ou seja, receber em primeiro lugar dos clientes, pagar depois aos fornecedores, ter um prazo médio de recebimentos menor que o prazo médio de pagamentos, sempre no âmbito ético de também nós próprios não estarmos a protelar os nossos pagamentos, prejudicando os nossos fornecedores, mas sempre nesta negociação de ter um prazo para os nossos clientes nos pagarem inferior ao prazo de pagamento aos nossos fornecedores. Esta matéria que nós agora acabamos de abordar de forma superficial
Nós falamos aqui de várias coisas, demonstrações financeiras, indicadores, rácios, falamos também da questão da demonstração dos fluxos de caixa, que é uma demonstração financeira, do balanço, da demonstração dos resultados, dos prazos médios, pagamento-recebimento, dos indicadores de liquidez. Tudo isto são matérias que são desenvolvidas em vários cursos da Certform. E para concluir, no site da Certform, na área de e-learning e live streaming, podemos consultar os cursos, a oferta formativa que atualmente a Certform disponibiliza na sua vertente de e-learning e na modalidade de live streaming. Estas matérias, e obviamente de forma diferente nos vários cursos, são matérias que dizem respeito ao curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, nomeadamente a questão informática e a questão das demonstrações financeiras e da sua produção. No curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, demonstrações financeiras, também indicadores, rácios e análise económica e financeira. O mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, matéria desenvolvida amplamente aqui neste curso. E, claro, não podia deixar de ser o curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas, especialmente na análise dos indicadores e das demonstrações financeiras. Também no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa, algumas das matérias que eu hoje estive aqui superficialmente a abordar são amplamente desenvolvidas. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e até breve. Muito obrigado.